necessária a presença do complemento. Nem toda reação imunológica envolve complementos. Aquelas mais complexas envolvem. Então, esse é o complemento. O que é células dendríticas? Para quem não está acostumado com o sistema imune, quando fala dendrítica, ele pensa lá no sistema nervoso. Que lá são dendritos. Tem nada a ver com células dendríticas. Que lá são prolongamentos do neurônio. Ele é dendritos. Célula dendrítica é outra história. Células dendríticas são células apresentadoras de antígeno no sistema imune. Aí nós vamos entender a palavra excitotoxinas. Eu sei que essa palavra é nova para a grande maioria, porque infelizmente o Brasil ainda não se familiarizou com as excitotoxinas. Isso ainda não virou moda aqui, mas vai virar. É só você aguardar. Do mesmo modo que eu falava 10 anos atrás na vitamina D3, e depois ela chegou, como eu estou falando agora na K2, ela vai chegar, eu vou dizer para você que daqui uns 3, 4 anos, você vai nos congressos, é isso aí que você vai escutar. São as excitotoxinas, que são neurotransmissores que estimulam neurônios. O neurotransmissor mais abundante no sistema nervoso central se chama glutamato. E o estímulo excessivo do glutamato, isso acontece com certa frequência, mata o neurônio. Então, uma das razões de morte de neurônio, uma das razões do desenvolvimento acelerado de Alzheimer, uma das razões do desenvolvimento acelerado de Parkinson, é excesso de glutamato no sistema nervoso central. Porque são excitotoxinas. O que são células gliais? São células imunológicas do sistema nervoso central. Tem dois tipos, a microglia e o astrócito, que nós vamos estudar. Microglia e astrócito. Então vamos ver aqui, por exemplo, aqui está a glia. Você já deve ter escutado o nome, o conceito gliose. Quando existe uma agressão ao sistema nervoso central, a glia reage ao fenômeno, ao insulto, e forma um acelerado disso aí, e forma uma gliose. O que são? São ativação dos astrócitos e ativação da microglia. Aqui, ali está o astrócito, aqui está a microglia, que são os dois principais. E eu quero que você conheça essa célula aqui também. Deixa eu apresentá-la para você. Ela se chama oligodendrócito. Oligodendrócito é a célula da glia que vai fabricar mielina. No caso de uma esclerose múltipla, o problema começa no oligodendrócito. Porque o oligodendrócito vai parar de fabricar a bainha de mielina que protege, que isola o nervo. Então o problema está no oligodendrócito, quando nós formos estudar a parte da esclerose múltipla. É o oligodendrócito. Então, células gliais. Outro termo, FOXP3. O que é FOXP3? É um gene importante no controle das células T. As células T vêm de timo. O linfócito T, para ser ativado, ele passa pelo timo. Por isso que ele chama T, porque ele tem que passar pelo timo. Enquanto que o linfócito B foi descoberto em pássaros, ele tinha que passar pela bursa, que era o B de bursa. Nós vamos ver depois. E aí já começou a virar sua conhecida. É a metaencefalina, também chamada de OGF, produzida no sistema nervoso central e na medula da suprarrenal. Endorfina com propriedades antivirais e antitumorais, através do aumento da interleucina 2, do cluster designation 4, do cluster designation 8 e do exterminador natural, natural killer. Então você começou a entender, se você conseguir aumentar no seu corpo as metaencefalinas, você vai ser capaz de aumentar a produção de interleucina 2, a produção de CD4, a produção de CD8 e a produção de exterminadores naturais, natural killer. Então isso aqui te dá começa a abrir uma visão para você, Então, quando você aumenta a interleucina 2, você faz uma proteção contra infecções, aí vem o HIV. O que você vai ver é que a metaencefalina não deixa o HIV evoluir para AIDS. A pessoa fica com HIV, ela fica com a presença do vírus, mas ela não começa a ter os problemas da deficiência imune. Ela não tem infecções. Ela vive uma doença crônica. Ela é um portador, mais que isso. Não é uma doença crônica, ela é uma portadora. Os linfócitos naturais, exterminadores naturais,
também chamado de células citotóxicas, que vão combater células cancerígenas, aliás, faz isso o dia inteiro. Você vai gerando células cancerígenas e os natural killers vão lá e matam o dia inteiro. Quando você ativa a metaencefalina, você ativa o natural killer. Imunidade inata, isso é inata, isso vem com você, contra vírus e contra tumores. Olha que interessante. O natural killer tanto atua na região de vírus, esses pacientes não vão pegar virose mais, você vai ver, e na ação de tumores. Você vai ver por tumores regredir, está aí na literatura. Eu apenas vou apresentar para você o que eu estudei. São as células exterminadoras. Aí vem os linfócitos CD4, Cluster Designation 4, que são helpers, são HT1, HT2, são auxiliares. Eu vou entrar em mais detalhes depois com isso com vocês. E aí vem os linfócitos CD8, que são supressores. Olha que interessante. O CD8 supressa, por exemplo, faz a supressão da evolução de um tumor. Se faltar CD8, aquele tumor que ia ser suprimido pelo CD8, como o CD8 não está presente, o tumor evolui na forma de metástase. Se eu estimulo o CD8, eu tenho uma ação antimetastática. Tá? Antimetastática. Mais uma coisa que nós precisamos saber, é o MSH, que é o Melanócito Stimulating Hormone, os hormônios estimulantes do melanócito, produzido no lobo intermediário da hipófise, produção e liberação de melanina, principalmente na pele e no cabelo, afeta a libido e a fome via hipotálamo. O MSH é assim, ó, tá vendo aqui? Você tem a adenohipófise, você tem a neurohipófise, e você tem a hipófise intermediárias, que produz as intermedinas. O próprio nome já diz. Está intermediário, produz as intermedinas. Uma das principais intermedinas é o MSH. É o hormônio estimulante do melanócito. Tá? Também nós vamos ver as consequências disso a posteriori. Então aqui produz as intermedinas. A principal intermedina conhecida é o MSH. Então antigamente você pensava que só a adenohipófise e a neurohipófise que tinham hormônio. Hoje nós sabemos que a parte intermediária tem os seus hormônios próprios, chamados intermedinas. Muito bem, aí tem as interleucinas. A palavra leucina vem de leucócito. Interleucinas são os produtos químicos que fazem a comunicação entre os leucócitos. Entre, leucócitos, cinas, substâncias. Então são substâncias produzidas pelos leucócitos na sua comunicação entre eles. É a citocina dos leucócitos. Chama-se interleucina. Interleucina 2, interleucina 1, interleucina 8, interleucina 10, interleucina 12 e assim por diante. E deixa eu dar um toquezinho com vocês nos receptores mu. Receptores opioides com alta afinidade pelas encefalinas e beta-endorfinas. São essas duas, que aí está o segredo todo da naltrexona. Quando você fizer em você, ou nos seus pacientes, naltrexona em baixas doses, porque é interessante que todo esse pessoal que trabalha nessa área começa a tomar. Igual hormônio, começa a tomar. Eu não quero gripar mais, eu não quero desenvolver câncer, eu vou fazer profilaxia de câncer, entendeu? Eu vou fazer profilaxia de infecção, eu vou fazer profilaxia de doença neurodegenerativa, eu não quero ter Alzheimer, eu não quero desenvolver Parkinson. Você começa a fazer um efeito profilático. Como é dose muito pequena, e para manutenção você precisa de 3 miligramas ao invés de 300, você vê na clínica era usado até 300, você vai usar 3 miligramas, você olha a diferença. Então o que acontece? Tanto os receptores mu, quanto os receptores delta vão receber essas encefalinas e beta-endorfinas. E eu vou explicar no minuto o mecanismo, por que elas sobem. E tem uma mágica, esse remédio tem que ser tomado entre as 9 e as 2 da madrugada. Existe um porquê de que ele tem que ser tomado nessa hora. O Dr. Barreri que descobriu isso. Hoje tem uma escola questionando que mesmo fora desse horário ele também funcionaria, mas não tão bem quanto, porque a encefalina e a beta-endorfina é produzido o pico às 4 horas da manhã. Então você tem que ter os receptores bloqueados durante a noite,
por um mecanismo compensatório, há um aumento de 3 vezes, está medido já, o Zagon já mediu isso, há um aumento de 3 vezes na produção das encefalinas e beta-endorfinas. Como a dose é muito pequena, eles não conseguem segurar os receptores. Quando amanhece o dia, aquilo já está liberado do receptor e agora você passa um dia com uma concentração 3 vezes maior de encefalina e beta-endorfinas. Você já começa a ver essas consequências do tratamento da depressão. Sem nenhum efeito colateral. Zero. Tá? Naive. A palavra naive, em inglês, quer dizer ingênuo. A palavra naive em imunologia significa o estado do linfócito antes de ser exposto a um antígeno específico. É como se fosse um linfócito virgem. Ele ainda não foi submetido a nenhum antígeno específico. Então ele é naive, ele é virgem no processo. Os oligodendrócitos, você já conheceu, eu apresentei para você, são células gliais que produzem mielina. O OGF, você acabou de conhecer o OGF, o Opioid Growth Factor, que é um pentapeptídeo, metionina-encefalina, metencefalina, fator de crescimento determinado pelo Dr. Zagon. Dr. Zagon, Dr. Zagon, ele determinou que ele foi o quem deu esse nome, de OGF, para essa metencefalina, que você vai ver vai ser aumentada com o uso de baixas doses de naltrexona. E o complexo, isso aqui é muito importante, o OGF, a metencefalina e a beta-endorfina tem um receptor próprio, que chama-se OGFR, que é o receptor do OGF, que estimula a volta à homeostase. Isso é uma curta, mas fundamental importância. Você vai entender assim, você vai dizer, mas peraí, por que baixas doses de naltrexona eu posso tratar 40 doenças? Porque tudo vai voltar à homeostase. O Dr. Zagon descobriu um mecanismo onde você restabelece a homeostase no corpo. E consequência disso é saúde. Por isso que tem essa aplicabilidade tão grande. Porque foi igual a história do ozônio. Na hora que você aumenta o NAD, você aumenta a opção de coisa. Você resolve uma opção de coisa. Então, esses pontos cruciais, é igual um ponto importante de acupuntura, que controla muitos outros pontos. Na hora que você está em agulha naquele ponto, você tem um efeito muito maior. Aqui, exatamente é o que está acontecendo. Isso aqui tem um efeito especial na hora que você trabalha com isso. E com isso você vai ver a quantidade de doenças que você pode tratar de uma vez. Então vamos entender o mecanismo. Aqui eu tenho a MET5-encefalina, que é um OGF. Aqui eu tenho na membrana celular, isso aqui fica na membrana, é um processo proteico. Eu tenho um receptor de OGF. Então aqui o OGF, que é a metencefalina, vem, se liga ao receptor de OGF e faz uma ligação, tá vendo? Quando eu faço essa ligação aqui, se eu fizer isso aqui, ao invés de eu usar metencefalina, eu usar naltrexona, eu agora vou estimular a produção de mais OGF. Foi isso que o Dr. Zagon mostrou. E depois isso vai se ligar aqui, fazer a recepção para fazer a homeostase. E isso vai estimular, equilibrar o sistema imune. Então aqui tem uma certa divergência, porque a maioria dos pesquisadores acha que doenças autoimunes têm um sistema imunológico ativado. O Dr. Zagon e o Dr. Barreri dizem, não tem nada disso. Ele tem um sistema imunológico disfuncional. Não é que ele está superativado, ele não está coordenado. Ele está disfuncional, ele está errando o alvo. Não é que ele está ativado, ele está disfuncional. E essa substância conserta, a metencefalina e a beta-endorfina conserta esse processo. Então aqui tem uma descrição dos 3 receptores opioides, que é o kappa, é o delta, é o mu, kappa, delta, mu, e como é que eu já conversei sobre isso, como é que ele atua aí. Aqui estão eles, ó, o kappa, o delta e o mu. As endorfinas, as encefalinas encaixam aqui, ó, principalmente no kappa e no delta, e fazem a estimulação no sistema da homeostase do sistema imune. Certo? Então elas aí. Ó. Muito bem. São 3 receptores opiáceos. O kappa, o delta e o mu. O mu é um receptor que tem uma certa afinidade maior.
para morfina e para naltrexona. Os endógenos opiáceos que você vai encontrar no corpo são endorfinas, encefalinas e dinorfinas. São 3 grupos. O grupo das endorfinas, o grupo das encefalinas e o grupo da dinorfina. No caso da naltrexona, o principal aqui é a encefalina, que é a metaencefalina, que é conhecida como OGF. Então, o que acontece? A naltrexona vem aqui, encaixa nesse OGF e cria o complexo OGF, OGF-R, bloqueia por um tempo. Se a dose for baixa, esse bloqueio não ocorre durante muito tempo, que é o metabolismo ali. Enquanto isso, aumenta a produção de OGF e a coisa acontece. Então, o LDN, ele faz um bloqueio intermitente. Então, você não pense que se o paciente melhorou absurdamente com 4,5, que você agora resolveu passar para 6, você vai melhorar, você vai piorar ele. Porque já estudaram isso durante 20 e tantos anos. Na maioria das pessoas é 4,5. Dos pacientes com esclerose múltipla, a maioria aceita 3 miligramas, sem nenhum problema, com a melhora, se você começar a aumentar. Então, por exemplo, tem gente usando naltrexona para emagrecer, que não é uma grande coisa, tá bom? Isso aí é uma ilusão. Emagrece praticamente nada. Se você viu que emagrece, nada, praticamente nada. Você pegar os estudos, é 2 quilos, 1,5 kg, vale nada. Associado com bupropiona. Isso aí pegou uma febre no Brasil agora. Associar 9 miligramas de naltrexona com 90 miligramas de bupropiona para fazer emagrecimento. Isso, os efeitos não são grandes coisas, tá bom? E a dose já começa a ter outros efeitos colaterais, porque aí já caiu para o outro lado, que eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona. Aqui está a molécula da naltrexona. A naltrexona no corpo metaboliza em 6-naltrexol. Aqui eu dou a baixa dose de naltrexona, eu faço um upregulation dos receptores OGF, eu faço um aumento na sensibilidade dos receptores OGF e aumento a produção de OGF, ou seja, da metaencefalina. E tudo isso junto leva a um efeito. A mesma coisa que eu falei para ozônio, quando nós temos a aula de ozônio, eu vou falar aqui. Olha que bonito. Quando eu dou 4,5 miligramas de naltrexona, eu tenho um estímulo do sistema imune. Quando eu dou mais, eu vou aumentando a dose, eu tenho uma depressão do sistema imune. Então, baixa doses é um mecanismo, alta dose é outro mecanismo. Não tem nada a ver. São mecanismos diferentes. Baixa dose e altas doses. Muito bem. Aqui está, ó. Baixa dose é estimulante, alta dose é inibitório. Tá vendo? Baixa dose estimulante, alta dose inibitória. Então, o que nós estamos concentrados aqui na procura é de 4,5 miligramas por ml. Você vai comprar na farmácia, a naltrexona vem na forma de cloridrato, você não precisa saber disso, quer dizer, você não precisa escrever cloridrato de naltrexona, você precisa escrever naltrexona, 3 miligramas, 4,5 miligramas, uma cápsula à noite, entre as 9 e a meia-noite é o ideal, tolerável das 9 às 2 da manhã, ideal das 9 à meia-noite, e aí mostra a estrutura dela, etc. e tal. Tá? Quando se dá 50 miligramas de naltrexona, também conhecido como EN1639A, porque foi a indústria farmacêutica ENDO quem colocou a naltrexona no mercado, foi quem desenvolveu a naltrexona nos Estados Unidos. O Endo Laboratório, em 1963, essa molécula foi descoberta em laboratório e foi desenvolvida. Quando se dava 50 miligramas de naltrexona, naquela época, as pesquisas mostravam que quem tomava 50 miligramas de naltrexona tinha níveis plasmáticos de 2 nanogramas por ml. Eu vou fazer uma simples regra de 3. Isso aqui não existe na literatura. Eu estou fazendo uma regra de 3. Quem toma 4,5 miligramas, se for correspondente, vai ter em torno de 0,18 nanograma por ml de plasma. Eu não encontrei na literatura dosagens no sangue para quem está tomando 4,5 miligramas. As dosagens existem para quem está tomando 50, 100,
150, 200, 250, 300 miligramas. E aqui está a correlação. Eu estou fazendo apenas uma extrapolação, mostrando para você o quanto baixo são essas doses, e o mecanismo é totalmente oposto da alta dose. Então aqui está a explicação de um medicamento que em baixas doses tem uma ação e que em altas doses tem uma ação exatamente oposta. Exatamente oposta. Deixa eu contar a história para vocês. Em 1969, a DuPont comprou a Endo Laboratórios. E claro que veio junto a naloxona, que era um produto da Endo, e esse Endo 1639A, que depois vai ser chamada de naltrexona. Em 1984, ela foi aprovada pelo FDA para o tratamento de dependência por heroína, 50 a 300 miligramas por dia. A Endo lançou no mercado com o nome de Trexan. Em 1995, ela foi aprovada pelo FDA para alcoolismo. E por uma estratégia de marketing, o nome mudou para Revia ou Revia, isso que você vai encontrar na farmácia da esquina ali. Até bem pouco tempo, até 3, 4 anos atrás, eu sugeria para as pessoas, que eu venho trabalhando com isso, deve ter uns 8 anos que eu venho em contato com baixa dose de naltrexona na minha vida. Eu sugeria para as pessoas que comprasse a Revia ali, você fazia uma prescrição para o paciente comprava o remédio na farmácia normal ali, 50 miligramas, levava para uma farmácia de manipulação, mandava triturar, mandava misturar e mandava fazer cápsulas de 4,5. Dos últimos, Valdir, onde é que está o Valdir? Quanto tempo tem que vocês importam naltrexona? 2 anos. Nos últimos 2 anos, talvez por influência do Laí Ribeiro, eles começaram a fazer importação de naltrexona, porque eu comecei a falar disso, comecei a citar, o pessoal começou a pedir, etc. e tal. Então a Embrafarma já importa isso, e ele é o proprietário de uma importadora, a Embrafarma, que distribui para as farmácias de manipulação. Então hoje você não tem mais a necessidade de comprar um remédio Revia ali na esquina e mandar triturar, porque é contra a lei, inclusive, contra a lei. O farmacêutico que vai fazer isso, ele está correndo risco. Não é permitido pela Anvisa fazer isso. Mas antigamente não tinha, quem não tem cão caçar com gato, não tinha outra opção. Hoje você já receita na farmácia de manipulação e a farmácia compra da Embrafarma e aí faz o produto do jeito que você quer, tá bom? Em 1997, porque na realidade está terminando por aqui, em 96 terminou, deram mais um prolongamento lá, uma prorrogação, foi para 97, tornou-se genérico. Ninguém quer saber disso. Você vai conversar com os laboratórios? Não quero saber disso não, pô. Isso aí é genérico, isso é muito barato, isso custa muito pouco, eu não estou interessado, isso não dá dinheiro. Não dá dinheiro e ficou separado, ficou isolado, ficou sozinho, sem ninguém tomar conta. Bom, olha a comparação aqui. Aqui eu tenho naltrexone, alta dose, aqui eu tenho naltrexone, baixa dose. Quando eu dou alta dose, 50, 100, 200, 300 miligramas, eu diminuo ele funciona como antagonista. Antagonista. Ele é antagonista. E ele vai inibir tudo isso aqui, ó. Ele vai inibir a produção de linfócito T, linfócito P, exterminadores naturais, etc, 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 etc. Bom, quando você faz em baixas doses, a coisa acontece o contrário. Ele funciona como um estimulador do receptor. Ele se torna agonista. Você vai dizer, mas como que ele se torna agonista em baixas doses? Você bloqueia o receptor à meia-noite, você toma ele às 9, absorve e tal, bloqueia à meia-noite os receptores, principalmente o mu e delta. Por um mecanismo reflexo, aumenta a produção das metaencefalinas, faz um upregulation dos receptores, e aí, na hora que você acorda, como aquilo é uma quantidade pequena, já saiu dos receptores, agora os receptores estão livres, ou seja, você provocou